E aí, galera do Proeja, saudade de vocês, hein? Estamos aqui tentando fazer uma aula diferente com o vídeo hoje. Professor Alexander, agora hoje história da alimentação, certo? Então eu vou mandar para vocês um texto desse livrinho aqui chamado Gastronomia no Brasil e no Mundo, que é um texto da Dolores Freixa e da Guta Chaves. E nós vamos abordar hoje num vídeo bem rapidinho, bem pontual, que vai para vocês o texto. E eu vou falar um pouquinho sobre gastronomia e paladar na pré-história, tá? A gente vem trabalhando isso em história e em história da alimentação, então eu vou pontuar um pouquinho bem rapidamente com vocês, tá? Lembrar então, o que é a pré-história? Lembram disso? Pré-história. Lembrou? Ô, Rafael, ô Alessandro, pré-história. Pré-história é aquele período em que os humanos surgiram como espécie até mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Porque ali aconteceu o quê? Os seres humanos inventaram a escrita. Então, a pré-história é um período gigantesco em que nós não tínhamos os registros ainda escritos. A gente vai ver hoje só a Idade da Pedra Lascada, tá? Que é mais ou menos até 10.000 anos antes de Cristo que vai acontecer esse processo. O que ele está dizendo para a gente aqui? Que nós, enquanto Homo sapiens, surgimos há mais ou menos entre 130 e 200 mil anos atrás. Mas a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, surge nesse período. O que ela aponta no texto? Que uma coisa importante do ser humano é que nós temos necessidade de vivermos em grupo, certo? Viver em grupo é fundamental. Agora, nesse momento de coronavírus, de estarmos isolados, a gente percebe cada vez mais isso. Então, viver em grupo é fundamental. Porque ao viver em grupo, a gente consegue estabelecer relações e proteções mútuas entre os indivíduos. E esse grupo, ele veio passando saberes e informações de geração a geração. Forma de viver, forma de falar, forma de se postar e também forma de se alimentar, que é o que nos importa aqui. Então a gente vai aprendendo a como preparar os alimentos e também a como compartilhar esses alimentos com as pessoas. O próximo título é Paleolítico, fogo, cocção, caça e coleta. Tá? O que ela vai abordar aqui? Há mais ou menos 500 mil anos, os seres humanos desenvolveram o fogo, certo? Já falamos disso. Então, dominamos o fogo e a partir daí começamos a utilizar o fogo ao nosso benefício. O que nos beneficia enquanto seres humanos o fogo? Antes de chegar na alimentação, uma coisa que é fundamental e que nos dá mais identidade ainda é a questão de nós nos reunirmos em torno desse fogo, dessa fogueira, para partilharmos os alimentos. A gente chama isso de comensalidade. Lembra do último texto? Comensalidade. Quer dizer, a partilha de alimentos entre esses seres humanos que pertenciam a um grupo. Então, ela vai dizer que além de cozinhar, né, o alimento, o fogo também nos ajuda a estabelecermos os laços entre nós. Eu já falei muito disso, a linguagem, o jeito de olhar, o observar das pessoas que estão em volta, tudo isso vai sendo mais fortalecido a partir da invenção ou do domínio do fogo. O próximo título que ela vai usar, o subtítulo é Do que se alimentava o homem do Paleolítico? O que comia esse homem que vivia no Paleolítico, esse Homo sapiens, essa mulher, entre 200 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo? Qual é o tipo de alimentação que eles tinham? Basicamente viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Isso a gente falou bastante sobre isso. Viviam em grupos e eram grupos que, como ainda não produziam seu alimento, viviam sempre retirando aquilo que encontravam, eles eram nômades, não paravam num único lugar, andavam o tempo todo se movimentando atrás de alimentos, atrás de subsistência. Que tipo de coisa eles comiam? Comiam raízes,
tubérculos, frutas, alguns grãos silvestres, ou seja, silvestres é porque não foram plantados por eles, foram encontrados na natureza. E aí ela vai dar exemplo como lentilha, framboesa, figo, uva e mel foram talvez os primeiros alimentos coletados pelos seres humanos na natureza. Eles também faziam a caça, que é fundamental para a aquisição de proteína da carne. No fim do Paleolítico, mais ou menos entre 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem um processo de aquecimento global, ou as geleiras começam a derreter. Ao fazer isso, tem mais água e o clima permite que a vegetação também se altere. Então, em vez de ter savanas, pasto baixo em grande quantidade, eu vou ter o surgimento das grandes florestas que vão trazer também uma grande diversidade de frutos, de vegetais de forma geral, mas também de animais. Muitos animais surgem nesse processo. Então aparecem mais pássaros, mais peixes, mariscos, os cervos, as renas, os javalis, as lebres, enfim, uma quantidade de animais que nós mais ou menos já conhecemos hoje, que surgem com essa mudança climática do mundo. Ou seja, ficam à mão desse ser humano. Então, há uma mudança toda e eles então viviam da caça e da coleta. Tá? A pergunta, outra delas, é que instrumentos eles fabricavam? Né? Eles fabricavam armas e ferramentas para poder compensar aquilo que nos falta até hoje. Nós não somos rápidos, nós não somos fortes, não temos garras grandes, não temos dentições gigantescas, nós somos um ser frágil. E aí nós usamos armas e ferramentas para compensar essa nossa deficiência biológica e estrutural, mas que tem aqui no nosso cérebro a grande vantagem nossa. Então, a partir dessas ferramentas e dessas armas, nós passamos a dominar a natureza. O ser humano passou a ser o topo da cadeia alimentar e do processo evolutivo como um todo. E as primeiras ferramentas foram feitas de pedras, mas além disso também se usam ferramentas como feitas de madeira, e aí você pode fazer que a madeira fique mais resistente ao queimar essa ponta madeira. Também arpões, machados, todos normalmente feitos de pedra. Algumas pontas de flecha que tu usava para botar na flecha, ou pontas de lança para usar. Então tu fazia ponta de lança ou ponta de flecha de pedra e acoplava ela numa madeirinha e usava ela para poder abater os animais. E por fim, de que forma o homem primitivo cozinhava e conservava esse alimento? Então, uma coisa que a gente sabe é que o fogo torna a carne mais palatável, mais saborosa, mais aceitável ao nosso paladar. Né? Quem não gosta de sentir o cheiro do churrasco espalhando? Claro que isso é cultural, é construído ao longo do tempo, mas também desperta emoções que uma carne crua por si só não desperta. Então o fogo ele é fundamental nesse processo de preparo dos alimentos e também da preservação dos alimentos aos poucos. Se imagina que cozinhar tenha sido feito inicialmente não para comer a carne, não se cozinhava para comer, e sim se cozinhava toda a carne abatida para se preservar essa carne, porque ela dura muito mais tempo do que a carne crua. Como é que essa carne era cozida, assada e assim por diante? Normalmente ela era assada sobre brasas, então se fazia fogueira e atirava na fogueira, às vezes na cinza, se deixava na cinza para poder ficar um tempão e ressecava essa carne, e também no espeto. Então os primeiros churrascos, entre aspas, a carne espetada é milenar, tem milênios e milênios de anos que os seres humanos utilizam essa carne assada como alimento. Além disso, eles também usavam outras formas de preservar essa alimentação, essa carne. Eles secavam a carne ao sol, era uma das formas de fazer também
com que se pudesse manter mais a carne, porque até então, naquele período, não existia ainda o domínio, né, o uso do sal como uma das formas de preservação desse alimento. Elas colocam aqui, eu acho bem interessante falar, que um dos primeiros, talvez um dos primeiros instrumentos da cozinha inventados pelos seres humanos foi a faca, porque é importante para poder, né, preparar esse alimento, tirar as partes importantes do animal que foi caçado e também para cortar os pedaços e para poder ingerir. Então a faca feita de pedra, ela foi um dos primeiros instrumentos. E esses hábitos alimentares que existiam nesse período, eles não são simplesmente de sobrevivência. Eles também são hábitos alimentares que manifestam preferências e escolhas que nós fomos construindo ao longo do tempo. A gente não escolheu algumas coisas porque era só o que tinha. A gente optou por vários alimentos, mesmo tendo diferentes alimentos similares àquele, a gente optou por um porque era mais fácil de caçar, porque era mais fácil de aproveitar o restante da carcaça, porque o sabor da carne era melhor, porque era mais macia e assim por diante. Ou seja, nesse processo de hominização dos seres humanos cada vez mais se aproximando do que nós somos hoje, a gente se utiliza dos alimentos para a sobrevivência, mas também vai fazendo algumas escolhas para que a gente consiga se alimentar legal. E é importante frisar que nesse período o fogo ele é fundamental, tá? Leiam o texto. Agora o objetivo é ler o texto e assistir rapidamente essa minha condução por esse texto curtinho, bem curtinho para vocês do Proeja, turma 10 de cozinha do ano 2020. Em breve a gente vai estar de volta e eu vou poder falar a milhão e falar muitas coisas, enlouquecer vocês falando e a gente poder trocar coisas e dar risada, tá? Um beijão pra vocês, boa leitura, bom estudo. Dessa vez é o vídeo e a leitura. Pra semana que vem ficam os trabalhos em cima disso. Abração, todo mundo cuidado e lavar bem as mãos e se proteger. Até!